Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma entrevista aqui no canal Na Trincheira das Ideias, eu sou o Rodrigo Lima. Como é de praxe, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem em suas redes sociais e também se inscrevam no canal. Hoje a gente recebe a Mayla Costa, que é militante do Partido Comunista Brasileiro, militante do coletivo classista Ana Montenegro e também uma militante do movimento vegano, né? Tem o seu blog Feminismo Marxista, né? E vai bater um papo com a gente hoje sobre feminismo, sobre veganismo, sobre a conjuntura, né, nacional, enfim. Então, Mayla, para começar, eu gostaria de te perguntar sobre o movimento feminista, né? A gente vê que é um tema que ganhou muita força no Brasil nos últimos anos, internacionalmente também, mas em especial no Brasil, e há muita confusão também sobre o que é o feminismo, né? Porque não é uma única coisa, né? A gente poderia, de repente, chamar de feminismos. Exato. Pelas diferentes correntes. Então, se tu pudesse falar um pouco e contextualizar para a gente o que significa esse conceito, quais são as correntes, pelo menos as principais, dentro do movimento, né? Acho que hoje em dia dá para caracterizar o feminismo, né, como a luta pelo direito das mulheres, né? A luta por igualdade de direitos em relação aos homens. Mas a gente tem muitos feminismos, como tu colocou. Eu, obviamente, milito pelo feminismo classista, né? Mas só 3 deles eu diria que na atualidade daria pra gente colocar como vertentes do feminismo, por causa que além de uma epistemologia, além da questão do conhecimento que ele gera, eles também têm um direcionamento político, né? Ou seja, a feminista que se considera dentro daquela vertente, ela tem uma estratégia política para o fim da opressão feminina, que eu diria que seria o feminismo liberal, o feminismo radical e o feminismo marxista. O feminismo liberal, como o nome já diz, né, o feminismo liberal, um feminismo de mercado, que não prevê uma superação da nossa sociedade atual como ela está, e vai usar de pautas identitárias, né, vai usar de crescimento individual e etc. O feminismo radical, que também é classista de certa forma, já coloca a questão do gênero em si como o principal problema da opressão da mulher, né? Considerando também a questão capitalista, mas a questão patriarcal é central. Então, na visão radical, a estratégia política, né, de luta para que tenha uma abolição da opressão da mulher seria a abolição do gênero, né? O feminismo marxista já não concorda com essa posição, já vai colocar a estratégia política na revolução, né, socialista ou comunista, e vai entender que para a gente não ter mais opressão de gênero, a gente tem que ter a abolição da sociedade de classes, a abolição Da sociedade capitalista e a socialização dos meios de produção, né? Então, através disso, a gente tem hoje em dia um certo fortalecimento do movimento feminista classista por causa do ataque, né, aos nossos direitos como trabalhadores. E como tu falou, como mulheres, a gente também tem alguns ataques específicos. Na reforma trabalhista de 2 anos atrás do Temer, por exemplo, a gente perdeu alguns direitos, como gestante, como lactante, onde agora a gente pode ser obrigada a ter que trabalhar em ambientes insalubres quando a gente está nessas condições, né? A própria reforma da Previdência que está sendo proposta traz o aumento da idade, né, de 60 para 62 anos para as mulheres, sendo que os homens ainda continuam trabalhando menos do que nós, né? Então é uma coisa injusta se a gente for pensar de uma forma estrutural. As mulheres trabalham 7 horas e meia a mais do que os homens, se eu não me engano. Então não seria muito justo a gente ter que trabalhar mais horas ainda para conseguir se aposentar. E além disso, se a gente for falar na classe específica dos professores, né? Os professores de escola ensino básico são 80% mulheres no Brasil. E tem um ataque também, porque agora quer se igualar a idade de aposentadoria e jogar para 60 anos entre homens, tanto homens quanto mulheres, né? Então é um ataque também que é para toda a classe dos professores, mas especificamente para as professoras, que são 80% da classe. E entrando um pouco na questão conjuntural também, mas no Brasil hoje, qual feminismo seria hegemônico? Qual é o feminismo liberal que acaba... Sim. A gente vê muito uma adoção, né, pela Rede Globo, né, a gente vê algumas atrizes, enfim, pautando essa questão do feminismo, programas, né, de televisão massivos aí abordando, mas qual o feminismo que está em voga aí? Exatamente. O feminismo hegemônico vai ser o liberal, né, porque é o que a mídia permite, né, que seja massificado.
Eu acho que, embora, obviamente, como comunista, sou crítica do feminismo liberal, mas eu acho que ele pode ser importante no sentido de ser o primeiro contato que algumas mulheres e pessoas no geral têm com ele, mas aí o nosso papel no feminismo classista e na luta classista como um todo é justamente mostrar para essas pessoas que já foram sensibilizadas, que já entenderam que há uma desigualdade, que para a gente resolver ela, a gente tem que ir além. Né? Então, acho que o papel do feminismo é tanto radical quanto o classista, o marxista, é esse, é de mostrar para essas pessoas, ok, existe isso daí, tu pode lutar de forma individual, mas juntamente com isso a gente tem que colar junto, lutar junto, construir um movimento que vá superar essa sociedade que é tão opressora. Né? E aí eu acho que o que nós, marxistas, nos diferenciamos das feministas radicais é que a gente tem um aporte teórico e experiências concretas muito maiores, né? Quando a gente fala de Revolução Russa, que foi muito libertadora para as mulheres nos seus primeiros anos, quando a gente fala em Cuba, né, que tem direitos maravilhosos, um conjunto de direitos muito consistentes, exatamente, em relação às mulheres, LGBTs, população trans. Então, isso tudo a gente pode trazer, e sem contar a contribuição acadêmica, né, que a gente tem aí desde lá de Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, mais na atualidade Silva Federici, aqui no Brasil a Safiotti, a Angela Davis, enfim, e todas as outras do nosso tempo agora. Tudo isso a gente tem um conjunto teórico muito forte, e aí por isso que, na minha opinião, é muito difícil conseguir bater o feminismo marxista nesse sentido, né? Porque a gente, além de ter histórica, exato, concreta, de mostrar que é possível a gente fazer essa transformação, a gente tem todo esse aporte teórico que tenta casar e fazer a praxis, né? Que é a gente trazer da teoria, colocar no nosso dia a dia, levar do dia a dia de novo para a teoria, para aperfeiçoar e levar de novo para o dia a dia, para até um dia a gente conseguir a revolução. E sobre a realidade brasileira, né? Para falar bem do momento histórico que a gente está vivendo, pegando do ano passado para cá, sendo mais específico ainda, né? A gente teve na semana anterior, no fim de semana anterior à eleição do primeiro turno, o movimento chamado Ele Não, né? Que foi um movimento massivo que surpreendeu, né? No sentido da abrangência, do alcance, realmente foi um dos fatores importantes da eleição. Só que a gente acabou se deparando com a eleição do Bolsonaro, né? Então foi um processo contraditório, um processo complexo, porque ao mesmo tempo que houve uma pauta feminista, né, que protagonizou uma unidade, que levou muita gente para a rua, o efeito eleitoral, não do Ele Não, né, mas o resultado eleitoral, melhor dizendo, foi a vitória do Bolsonaro, que representa exatamente o oposto, né, do que as pautas feministas defendem. Então eu gostaria que tu falasse um pouco desse cenário no Brasil e também já explorasse, né, já esses primeiros meses de governo do Bolsonaro e no sentido, né, das questões que vêm pautadas pelo governo, na figura da Damares e outras aí, né, que estão aparecendo nesse sentido, e como o movimento feminista e principalmente o movimento feminista classista pode responder ou está respondendo essas questões. Eu acho que a questão do Ele Não, né, foi muito importante, é até um movimento que hoje em dia é estudado, né, fora do Brasil por causa da relevância que teve. Muita gente até dentro da esquerda fala que a vitória do Bolsonaro foi culpa do movimento Ele Não, por como se tivesse despertado uma raiva, né, nos eleitores, a questão do machismo e tal. Eu não acredito em culpa, né, acho que não existe culpa, existe, né, as coisas acontecerem num processo histórico, pode ser sim que alguns eleitores mais voltados ao machismo tenham se sentido desafiados com aquela mulherada toda na rua dizendo não e tenham dito, não, agora eu vou votar no Bolsonaro. Confirmaram. Exato, né? Pode ser que sim, mas a gente não pode usar essa desculpa para dizer, não, a gente tem que ficar quietinho, não chamar atenção, não fazer protesto, porque não é por aí, né? A gente tem que nos colocar, de repente, se a gente tivesse começado a fazer esse movimento antes e tivesse tido mais tempo de construir o movimento e não tivesse deixado tão para cima da hora, a gente teria conseguido vencer o Bolsonaro. Então, acho que mesmo com a nossa derrota, se a gente pensar o tanto de gente, né, que se politizou nesse momento, que buscou entender os perigos, né, do governo Bolsonaro, que buscou entender o próprio feminismo e diversas outras questões, a questão da reforma trabalhista, a questão da reforma da Previdência, várias outras questões que vieram à tona com o Bolsonaro, a gente não perdeu tanto assim, né? Óbvio, a gente perdeu a eleição, mas assim, a política não é composta só disso, né? Até se a gente for olhado como parâmetro o próprio PT, né? Que é o maior partido de esquerda do Brasil,
não perderam também tanto assim, embora tenham perdido a eleição, né? Ainda continuam, né, como uma grande bancada no Congresso, com vários governos, prefeituras. Então a gente também, é claro que o Bolsonaro é dramático e ele é terrível, mas a gente também não pode ser tão dramático assim no sentido de como se fosse uma derrota permanente, definitiva. Exato, porque não, a gente continua agora usando essa galera que surgiu, né, na eleição, que se identificou com a luta, que percebeu as contradições, para continuar construindo e aí para as próximas eleições tentar reverter, e mais do que isso, para construir essa sociedade que a gente quer alcançar, né? E o cenário já de 2019, né, avançando um pouco. De agora a gente vê, eu acho assim, que pelo que eu vejo na militância e conversando na minha atividade profissional e tudo, as pessoas estão bem cientes do que está acontecendo, acho que tem menos obscurantismo do que tinha o ano passado, no sentido de que antes ficava se dizendo, não, ele não é assim, não é bem assim, isso é mentira, o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo, agora já não, assim, já, as pessoas já estão dizendo, não, realmente aconteceu isso, eu me enganei, eu estava errado, ou mesmo que não admitindo, mas não, eu não concordo com ele fazer isso. Então, acho que o desafio, né, da gente que se coloca como comunista, como feminista, é justamente fazer como essas pessoas, como fazer essas pessoas se mobilizarem e não ficarem só no discurso de, ok... Você... Ou eu avisei por parte da esquerda, Exato. Né? Ou o arrependimento de quem votou nele. Não dá pra ficar só nesse discurso, a gente tem que dizer, ok, você errou, então tá, pega na mão, vamos juntos, vamos construir, vamos reverter, vamos derrotar esse cara, né? E como tu falou, tanto da parte da esquerda, não adianta ficar só apontando o dedo, chamando de gado, essas coisas que são meio quinta série, né? Mas não, chamar o cara, ok, fez merda, legal, mas agora, vamos ajudar a consertar isso, né? E também desse pessoal que votou errado, ou enfim, que se absteve, que também é errado, dizer, não, ok, fizemos merda, tá tudo errado, mas agora, então vamos colar junto e vamos tentar reverter. Sim, buscar saídas, né? Exatamente. E, Mala, mudando um pouco o assunto, mas né, de não menor importância, tu és uma militante vegana, né? Então Sim. Acho que é um tema que também no Brasil acredito que é um tema que vem ganhando mais força recentemente, né? Tanto a questão do vegetarianismo, do veganismo. Na esquerda são poucas pessoas que discutem isso, né? Sim. Pelo menos não é hegemônico. Pro grande debate, isso não aparece muito. Então, assim, só pra gente, claro que é um tema que a gente não vai conseguir né, falar sobre ele com mais profundidade num vídeo, né, que se propõe num vídeo curto, mas se pudesse pelo menos falar um pouco desse movimento e também explorar um pouco os aspectos das relações dele com as pautas que a esquerda defende, enfim, dá uma visão geral pra gente, né? Então, o veganismo ele é um tema muito amplo, né? Assim como o feminismo, assim como as outras pautas, a gente vai ter várias vertentes e tal. Obviamente, a vertente que eu defendo é a vertente popular, né? Do veganismo popular, onde a gente tenta justamente casar a libertação animal com a libertação humana, né? Ter uma emancipação total para que a gente construa uma sociedade livre de todos os tipos de opressão, principalmente aquelas que são desnecessárias, como o consumo de animais. O veganismo, ele no mundo, se a gente for pensar de forma geral, ele é um movimento com caráter de certa forma liberal, como se fosse o feminismo, né? O que impera é o veganismo liberal, que é aquela pessoa que decide, ok, entendi que é errado consumir animais, não faço mais, mas fica por isso mesmo, né? Como a feminista que vai lá e diz meu corpo, minhas regras, mas não se organiza de nenhuma forma para lutar. Não questiona o sistema. Exatamente, não questiona o patriarcado ou o capitalismo como uma estrutura opressora. Os veganos também vão ter isso, e esse é o principal motivo pelo qual grande parte da esquerda caracteriza o movimento como, sei lá, de geração burguesa, ou desnecessário, ou que não é prioridade, etc. Como já aconteceu no passado com a própria pauta feminista, a pauta LGBT. Então, assim, a gente tem que aprender com a nossa história e começar a avaliar as coisas dentro da sua importância realmente, né? Essa é a minha crítica à esquerda nesse sentido. Dentro da esquerda, a gente tem muito pouco. No Brasil, pelo que eu vejo através da minha pesquisa, as ecofeministas são quem mais levanta esse tema de forma intelectual na academia, produzindo conteúdo, né, sobre esse tema, e tem quase nulo material marxista sobre isso, e é justamente isso que eu tento fazer na minha pesquisa, porque para mim é inegável as interligações entre uma pauta e outra.
Mas nas bases populares tem muito movimento vegano, né? O próprio MST... Não é um movimento apenas da elite ou da classe média. Não, exatamente. O próprio MST, que óbvio a gente sabe que ele não é vegano, mas é um dos maior produtor de alimento orgânico, né, da América Latina e tal, está começando a pipocar com várias iniciativas veganas também, até porque a produção deles é mais voltada à produção orgânica, então eles nunca vão ter, né, 500 mil cabeças de gado ou coisas assim, então é mais voltado à agricultura familiar. Então eu acho que parte do movimento vegano também deveria olhar mais para o MST com mais carinho, por ser um movimento que é majoritariamente liberal, tem muito preconceito com o MST, então esse é só um ponto que eu acho que é importante veganismo e MST andarem lado a lado. Mas falando assim de esquerda, tem várias coisas que são importantes e eu sempre cito que são inimigos em comum, né, entre o veganismo e a luta anticapitalista, que o maior deles é o agronegócio, né? Não tem como a gente pensar em veganismo sem lutar contra o agronegócio e não tem como a gente pensar em comunismo sem lutar contra o agronegócio também. Então, quando a gente pensa numa possível revolução, em criar as condições materiais para que essa revolução aconteça, é inegável a gente começar a pensar em redistribuir essa terra, né? Redistribuir essa forma de trabalho e usar ela de uma maneira mais racional. E também não tem como a gente negar que o agronegócio ele é uma forma de produção irracional, né? Onde ele produz para alimentar um gado que depois vai ser abatido usando mão de obra para isso, muitas vezes até em condições super precárias, quando ele já poderia estar usando essa terra para produzir alimentos orgânicos. Para a própria preservação ambiental. Óbvio, né? sem precisar estar desmatando para colocar mais e mais gado, né? Então, assim, sobre estatística, tem várias estatísticas que mostram essa relação, eu acho que não é o papel trazer isso agora, que isso também vocês podem pesquisar depois, mas eu acho que, como marxista, é inegável falar, não tem como não falar também da questão da praxis, né? Por causa que a gente, tendo consciência de um problema, de uma contradição, é nossa obrigação, né? Como comunista, como marxista, operar em cima daquilo, né? Então, se a gente tem consciência dessa contradição em relação à exploração animal, que não tem, mesmo que não seja vegano, não tem como negar que há exploração animal, né? Isso é um fato, é uma realidade material. Então, sendo que você tem consciência sobre isso, como não fazer nada, né? Como não fazer nada sobre a opressão dos negros ou das mulheres ou dos LGBT, mesmo não sendo né? Então, mesmo não sendo um animal, como não fazer nada? Sim. Não tem como não fazer nada. Então, o que se faz, o que a gente tenta fazer é trazer informações sobre essa exploração para que a gente possa, de alguma forma, botar isso de volta na realidade e tentar achar uma solução. E, ao meu ver, que sou abolicionista animal, não tem sentido a gente tentar ficar procurando uma solução que não seja acabar de vez com essa indústria, né? Uma vez que a ciência já está aí mostrando que não há necessidade nenhuma da gente consumir animais na alimentação, ao menos, que é onde a gente consome todo dia, né? Não tem muito porquê a gente ficar naquela mentalidade utilitarista, né? Que se fosse ver num ponto de vista revolucionário, seria considerada social-democrata dos animais, digamos assim. Reformismo de ficar animal. tentando, não tem muito porquê, então esse é o ponto, né? E para concluir, tu escreveu um texto bastante interessante sobre Cuba, né? E aquela questão da alimentação em Cuba. Ah, sim. Tem alguma experiência socialista que avançou mais nesse debate? Ou Cuba, por uma questão emergencial da crise que se colocou na ilha, principalmente depois do fim da União Soviética? Enfim, se pudesse fazer um pequeno... em Cuba a gente fala que foi a única experiência real que a gente teve de privação de alimentos de origem animal, que se tem estudos, né, sobre as consequências disso e tal. Óbvio que foi, como eu falei, uma privação, não foi por opção das pessoas. E eu acho que essa questão de não ser uma opção também influenciou muito na visão que as pessoas tiveram disso, né? Então, tem alguns resultados muito interessantes de animais que não foram mais utilizados, ou foi reduzido o número só para trabalho de aragem, né? Que o nível de exploração é bem menor do que, por exemplo, para fabricar leite ou coisa assim, é um nível de exploração altíssimo. Mas aí, quando o animal é só para arado, ele já não trabalha de noite sem parar, né? Então, tem toda essa diferenciação na diminuição do sofrimento, não que não haja exploração, ainda houve exploração, mas mais significativo foi em relação à dieta das pessoas, né? Em Cuba, depois no período especial, as pessoas reduziram a sua dieta praticamente a vegetais.
Só que, embora o governo Castro tentou lançar campanhas para promover os benefícios da alimentação vegetal, as pessoas encararam aquilo meio que como uma apologia à pobreza. Uma desculpa, vamos dizer isso, assim. tipo assim, só porque a gente só pode comer isso, agora o cara vai Como dizer, isso? claro que não, que foi também, né? Foi uma forma do governo tentar tranquilizar as pessoas, dizendo assim, não, tá tudo bem, mas não foi muito bem aceito. E hoje as pessoas têm uma visão mais elitista da carne até do que aqui no Brasil, que a visão elitista da carne é muito alta. Lá eles veem a carne como um símbolo social. A carne no Brasil, principalmente para as camadas populares, o churrasco do fim de semana é um momento de afirmação social. Exatamente. E lá é o mesmo. Tanto é que lá, quando eu comentei com as pessoas que eram veganas, eles achavam até uma ofensa às vezes, sabe? Como quem diz assim, poxa, eu passei vontade de comer carne durante, 5 anos e agora você está me dizendo isso. Então é complicada a relação. Mas a questão dos estudos mostra que a diminuição de ocorrências de casos de problemas cardíacos, diabetes, né, obesidade, foram a níveis super baixos. E depois que o período especial foi superado, elas voltaram para os níveis normais, como os níveis ao redor do mundo, né? Obesidade quase 30%, como é nos Estados Unidos ou aqui, etc. Então, essa questão do simbolismo da carne ficou bem claro lá, e aqui no Brasil, como falou, acontece também. E a questão do veganismo, ela vai até para essa problemática do que eu diria que até genocida, né? A forma como a ideologia opera para a gente colocar valor e símbolo nas coisas, na alimentação ela é genocida, porque a carne de primeira in natura, que não tem modificação industrial, ela não vai para a mesa do trabalhador, né? Ela vai para a mesa de quem tem dinheiro. Para a mesa do trabalhador vai salsicha, presunto, queijo, leite. Né? Exato, porque a gente tem aquela crença de que tem que ter bicho, né? Tem que ter animal para a alimentação ser completa. Então, parte do veganismo popular faz justamente isso, de tentar transformar esse senso comum, né? De fazer lutar contra esse senso comum, sem base científica nenhuma, de que a gente precisa desses produtos animais que são tão maléficos, né? Considerados pela OMS como cancerígenos nível 1, né? E depois quem fica doente e morre é o pobre que não tem plano de saúde, né? E não o pessoal das classes médias altas que tem como ter esse apoio. Então tá, galera, muito obrigado aí por terem acompanhado toda essa conversa, né? Agradecer a Mayla pela participação e nos encontramos em próximos debates, próximas discussões aqui no canal. Até mais. Obrigada tchau, tchau. pelo Valeu. convite. Obrigada.